tema de forma geral na igreja. E o tema desse ano é honra. A honra a Deus e, consequentemente, a honra a Deus provoca honra para nós. Porque eu honro aqueles que me honram. Palavra de Deus ao sacerdote Eli no momento de repreensão à sua pessoa. Porque Deus constatou o seguinte: o sacerdote Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Isso provocou uma situação bastante complicada e uma sentença terrível sobre a família do sacerdote Eli. Não é? Por causa disso, Deus jurou que o que ele tinha prometido antes, que era dar a essa família uma longevidade e também uma presença sempre no altar, ele disse: agora longe de mim tal coisa, porque eu honro os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. E por causa disso, Deus lançou uma sentença sobre a vida do sacerdote Eli e a sua família, dizendo que agora seria retirado do altar, tanto ele quanto a sua linhagem. E ele disse o seguinte: olha, da tua geração, da tua linhagem, todos morrerão jovem, todos morrerão novos. Aquele que não for tirado do altar e morto, ele sobreviverá só para sofrer. Ele sobreviverá só para viver em angústias, batendo de porta em porta, pedindo uma vaguinha no serviço sacerdotal para ter pão para comer. E você vê essa sentença sendo cumprida cabalmente na cidade de Nobe, quando Saul ordena a matança de quantos sacerdotes? 85 sacerdotes naquele dia morreram na cidade de Nobe, que era a cidade dos sacerdotes. Escapou um daquela matança, e não foram só os sacerdotes que morreram. O texto diz que foi passado ao fio da espada também a cidade de Nobe e todos os seus moradores. Doeg passou ao fio da espada homens, mulheres, crianças de peito e até os animais. Mas escapou um sacerdote, filho de Aimeleque, Abiatar. Abiatar fugiu e foi se refugiar com quem? Com Davi. E ficou com Davi durante todo o seu reinado. Quando chegou o reinado de Salomão, Abiatar foi expulso. Porque quando Salomão assume o trono, Adonias, que era filho de uma outra mulher, Adonias era filho de Agite e Salomão era filho de Batseba. Adonias era o primogênito, ele achava que tinha direito ao reino, e ele se autoproclamou rei. E aí ele se juntou a Abiatar e Joabe. Adonias chega para Batseba e pede a Batseba que fizesse um pedido a Salomão, sua mãe, que lhe desse Abisag como esposa. Abisag era a jovem sunamita que vivenciou os últimos dias com Davi. Batseba vai até Salomão e lhe faz esse pedido: meu filho, eu te faço um pedido, não me negues. E Salomão disse: sim, minha mãe, tudo que você pedir eu farei. Meu pedido é que você dê Abisag como esposa ao teu irmão Adonias. Salomão diz para a mãe dele assim: mãe, peça também o reino. Eu duvido que isso não tenha a mão de Abiatar e Joabe. E que Adonias não mandou fazer esse pedido para a sua morte. Hoje mesmo Adonias vai morrer. Nesse dia Adonias morre.
E Abiatar recebe uma sentença de Salomão. Você é um homem digno de morte, mas eu não vou te matar, porque você transportou a arca do Senhor, isso é honra, e você sofreu todas as angústias junto com o meu pai, mas você é digno de morte. E ele expulsou Abiatar de Jerusalém, e ele nunca mais ministrou na presença do Senhor, porque ele ficou sendo o sacerdote, mas da linhagem de Eli, esse foi o último sacerdote. E por causa de que essa sentença sobrecaiu sobre a linhagem de Eli? Por causa da desonra ao Senhor. Entenda uma coisa, querido. Honrar a Deus e temer a Deus é o fim de todas as coisas. Salomão, depois de escrever todos os seus pensamentos, registrá-lo cuidadosamente, fazer todas as suas pesquisas e analisar e escrever sobre todos os temas, ele encerra o livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: de tudo que se tem ouvido é o seguinte, teme a Deus. É temer a Deus, honrar a Deus. Então a minha fala para você e para mim primeiramente é que Deus ocupe verdadeiramente um lugar de honra na nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos negócios, naquilo que vamos investir, nas nossas escolhas, tudo o que fizermos, leve-se em consideração, isto honra a Deus ou isto não honra a Deus? Vamos à mensagem. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 7, vai dizer o seguinte. Gênesis 4, 1 a 7, versão da Nova Almeida atualizada. Se a sua versão é essa, você está de boa. Senão você vai ler aí no telão. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida, deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Grave isso, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Grave também isto, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, fala conosco. Estamos de ouvidos atentos e coração aberto à tua palavra. E que ela produza na nossa vida os efeitos para o qual foi criada. As verdades dessa palavra possa produzir efeitos fantásticos, maravilhosos na nossa vida. É o que